Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 25 de julho, bora para nossa análise diária. Galera, seguinte, né? O câmbio hoje ele conseguiu fazer uma corridinha aqui de alta, né? Chegou em um alvo possível, que já vou estar falando, e o mini índice trabalhou na baixa, né? Bora começar aqui pelo DXY. DXY, pessoal, hoje nós tivemos, né, umas break news de mercado, tá? Hoje nós tivemos que o Trump, ele disse que os Estados Unidos propõem não chegar num acordo comercial negociado com o Canadá. Também, né, sugere que o Chair do Fed pode reduzir a taxa de juros. Ele vai se reunir mais tarde. Ele vai lá no Federal Reserve, né? Isso aqui pode movimentar um pouquinho mais o mercado, né? E, inclusive, nós tivemos também na nossa agenda econômica, né, pedido de bens duráveis, né, que veio um pouquinho negativo. E mais, 8 e 8,5, nós tivemos conta corrente e confiança do consumidor aqui para o Brasil, que já deu um sentido negativo, veio um número negativo para nós, pessoal. É bem verdade que o estrangeiro, galera, ele tem tirado dinheiro da nossa bolsa, tá? Então ele tem tirado dinheiro da nossa bolsa. Até quarta ou quinta-feira ele tinha tirado 3 bilhões e meio, né? Então não é à toa que a nossa bolsa aqui, né, ela se segurou, mas tá, o preço está espremido, né? Tá nesse range porque ela caiu desde da efeito das tarifas, mas tá esperando aqui nosso posicionamento, que pode ver ainda hoje, né? Pode ter breaking news ainda, galera. Tá, bora começar aqui pelo dólar, né? Então nós vimos que o DXY ele trabalhou de uma forma um pouquinho mais altista. Na madrugada ele ficou um pouco mais lateral, mas depois, durante a manhã, até a abertura do nosso mercado, ele ficou em alta, tá? Ele estava numa alta e está na alta ainda, né? De 0,30. Que isso aqui foi bom para o nosso câmbio, tá, pessoal? Nosso câmbio ele abriu numa um leve gap de alta, realmente de uns 10 pontos. E o nosso juros, galera, nossos juros, deixa eu mostrar aqui os juros, cadê? Ah, aqui, né? Nossos juros trabalhando também na alta, tá? Mas de forma um pouquinho mais flat. Depois das 10 até uns mais 11 horas, 10 e meia, 11 horas, ele teve arrefeceu, né? Só que depois ele ganhou força, né? Então ele trabalhou flat de forma positiva, uma forma mista, na verdade, né? Positivo e negativo aqui, só que a ponta média e a ponta longa tá um pouco mais trabalhando na alta, né? E a ponta curta trabalhando de forma mais flat. Isso foi ruim para nossa bolsa e bom para o câmbio, né? Que inclusive depois dessa movimentação mais alta, o câmbio ele conseguiu angariar níveis mais altos, né? Tá. Então o nosso câmbio ele ficou trabalhando aqui, olha só, pessoal, onde ele ficou trabalhando entre a máxima CME e a mínima CME, né? Aqui a gente tem um POC, o ajuste, né, pessoal? E a gente tem a taxa máxima de câmbio que está perto do POC, né? E a taxa mínima de câmbio que já tava flat, né? Então, nosso câmbio, olha só, saiu da máxima da CME e veio buscar o POC e o ajuste, né? Aqui foi um trade, né, de compra na modalidade scalp interessante, tá? Ficou preso aqui no na máxima da CME, na mínima da CME, sendo que ele não conseguia passar do ajuste nem do POC, né, pessoal? Então ele já abriu, né? Abriu o mercado à vista. O mercado ele tem essa pequena corridinha aqui, né?
só que ele chega no 550, né? E aqui é uma boa região para fazer novamente, né? Uma entrada na modalidade scalp. Então tá bem interessante porque o câmbio ele tem isso, né? Nós temos opções de compra, opções de venda, né? Elas são mais fortes no bola bola, né? E no bola bola bola, né? Essas sim são as mais fortes, né? Sendo que o 50 também é o range médio do nosso câmbio, né? Então quando ele está um pouco mais flat, quando ele não está correndo muito, ele trabalha dentro de 50 pontos ou do 550, né? Como ele está trabalhando, ele fica aqui balizando, né? Até o 550, fica do 500 ao 550, aí depois ele passa, né? Do 500 ao 600, 550 aos 600. O câmbio ele trabalha mais ou menos assim, né? E quando ele está mais estressado, trabalhando 100 pontos, aí sim ele trabalha esse range médio, que é de 100 pontos, né? Que é de 500 a 600, tá? Então, olha só, o câmbio ele ficou trabalhando em cima da Petax Futura, ó, galera. Em cima da Petax, em cima da Petax Futura e em cima da Petax Futura. Não conseguiu buscar o preço à vista, tá? Não conseguiu buscar. E eu entendo que é interessante, realmente, olha só. Ele volta aqui em cima da Petax Futura e já tenta desafiar a máxima, né? Foi o que eu tô falando aqui durante essa semana, né, galera? Então ele vem na Petax Futura e tenta desafiar a máxima. De novo, trabalha em cima da Petax Futura, esse que foi um dia de baixa, né? Trabalha em cima, só toca na Petax Futura e já, olha só, já esboça, o pessoal tende a ficar mais comprador na Petax Futura, ó. Petax Futura e já renova a máxima, tá? Mas são outros fatores que nós temos que ver, que isso aqui não é um setup, mas o câmbio ele tende a se formar no preço futuro, né, pessoal? E conforme a nossa macro, que os DIs eles estavam trabalhando um pouco mais na alta, DXY na alta, câmbio ele vai trabalhar na alta, tá? Não tenha dúvida disso. Então só ficou trabalhando aqui em cima do preço futuro, né? É bem verdade que para mim essa aqui às 10h22 foi uma boa compra para soltar aqui no 50 novamente, né? Depois comprar novamente, né? É verdade que os players de mercado, muitos ainda estão comprados, né? Ou boa parte de umas tesourarias estão comprados ainda. Mas esse pequeno spike aqui, esse movimento mais forte, que veio justamente na nossa liquidez do mês, né, galera? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui. Qual é o preço do mês, né? Então a gente vê aqui, ó, 580, né? 581, 82, 79, 78, justamente aqui, tá, galera? Então ele veio justamente na maior liquidez do mês, né? Porque quem tá aqui, quem fez um médio, é bem verdade que os plays, eles fizeram um médio em cima da Petax Futura para levar, e esse aqui foi o alvo. Então o câmbio ele já fez o que ele já fez o que deveria ter feito, né? Esse aqui é o plano do câmbio, tá? Esse foi o plano de hoje do câmbio. Pegar essa liquidez e levar para a maior liquidez do mês, tá? E nós estamos encerrando o mês, né? Já estamos no dia 25, então tá perto. Então basicamente foi isso para o câmbio, né? Então uma compra aqui na Petax Futura, né? Outra compra na Petax Futura, né? E aqui eu não sei se caberia porque ele tava pode ser que ele não rompa, né, pessoal? Mas ele tá aqui, aqui é o 550. Olha só onde ele começou a trabalhar para romper. No 545, né? Então ele chega perto, o câmbio ele faz muito isso. Então ele vem numa, né, e não consegue passar nessas regiões, que é principalmente no 50 e 100 e 100, né? 50, 50 e 100 e 100. Só que quando ele para, né, e eu já tenho dito isso aqui no canal, e fica lateralizando aqui 5 pontos da região que ele quer romper, ele fica entendido que isso aqui é um possível rompimento. Se ele vier para cima, ele vem para romper, né? E foi justamente o que ele fez, né? O juros ajudou, DXY não caiu,
tanto, né? Tá trabalhando na alta ainda e então o câmbio, a saída do institucional, né, foi justamente na maior liquidez deste contrato. Então esse aqui foi o plano do câmbio de hoje, tá, galera? Para o mini índice. Pessoal, o mini índice nós tivemos, além disso, né, o calendário econômico. E logo às 8h30, né, 8 horas, 8h30, a gente teve confiança do consumidor e conta corrente. É bem verdade que os estrangeiros ele tem se desalavancado, tem tirado dinheiro, né, e os números aqui eles vieram negativo. Então isso aqui não me deixou motivado, pelo menos a trabalhar na compra, né? Era a venda aqui para o mini índice. Tanto que a venda aqui, olha, abertura do mercado à vista. Abertura do mercado americano, a venda espremeu, né? A venda espremeu. O que estava balizando é justamente o POC e o ajuste de ontem. Então o preço ele não estava conseguindo perder, né? Depois que abriram essas janelas operacionais, mas depois a venda ela conseguiu vencer, né, galera? A venda ela conseguiu vencer. Então o mini índice ele fez essa movimentação, né? Aí aqui nós temos a nossa rejeição, né? Rejeição e aqui está a aceitação. Então abriu o mercado, galera, ele já veio aqui na rejeição, né? E com a força do mercado americano também, né? Ele já conseguiu inclusive ultrapassar, fazer um pequeno movimento abaixo do POC do ajuste. Aqui os players de compra estavam defendendo, né? Então era para ter trabalhado a venda, sendo que aqui foi o nosso liquid sweep, né? Que ele tem tá aqui, tá o POC trabalhando, a gente tem a zona de liquidez. Ele vai lá até então na mínima, na rejeição, para fazer o movimento que ele quer fazer, né? E depois ele voltou de novo e esse aqui para mim foi sinal a venda mais clara, né? Para justamente renovar esse fundo. Foi o que ele fez, né? Olha só, pessoal, então bem interessante, né? A gente tem essa liquidez, ele passa, chama a liquidez de novo, né? Não tem problema levar um stop aqui, tá? Porque isso aqui pode ser um trade de livro, né? Que a gente fala que o mercado ele perde, aí a gente tem aqui o suporte que vira resistência, mas ele vai buscar realmente é o POC, galera. É o POC. Então ele vem aqui na maior liquidez do dia até então, né? Para vir renovar de novo, né? E essa venda aqui para mim foi a melhor, né? Com certeza foi a mais fácil, né? De ter visto, né, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Eu entendo ainda que para o mini índice é bem verdade que, olha só, o cenário tá 0%, 0,7 de alta. O nosso câmbio ele pegou realmente uma atração, que ele tá 0,63 de alta, mas ele já fez o movimento que ele já tinha que ter feito, tá? Agora só resta o ajuste e o ajuste eu creio que ele vai ficar entre essas áreas do 579 ao 550, tá? Então ele vai fazer nessa área aqui possivelmente o ajuste. Obviamente que eu já coloquei aqui a nossa Petax futura, tá? Nossa Petax, o nosso casado tem diminuído, ele vai diminuindo, né? Conforme o nosso encerramento do mês, né? Vai se aproximando, tá de 7,30, né? E no nosso estudo sugerido, nós erramos 7,5 pontos. Por quê? Porque o dia é mais direcional, né? Então a gente tem uma margem de erro de mais ou menos 5 a 10 pontos para os dias direcionais. E hoje foi um dia direcional. Olha só a diferença de uma Petax para outra, né? Então uma Petax escadinha, inclusive, eu creio que o câmbio ele pode fechar perto dessa máxima, né, galera? Ele pode fechar perto dessa máxima, tá? Mas basicamente é isso, galera. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like,
compartilhem com um amigo de vocês, tá? Eu vou estar trazendo para vocês esses insights valiosos aqui. Nossas análises, elas são importantes e qualquer dúvida deixem. Eu sei que é um pouquinho avançado, né? Mas para a gente já entender como o mercado realmente funciona, porque cada ativo tem a sua micro e macro estrutura. Então, se vocês têm dúvidas sobre isso, deixem um comentário, alguma pergunta, ok? Um excelente final de semana para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.